esse tema sobre escatologia à luz da Bíblia com o professor Valtair, a quem mais uma vez agradecemos por essa disposição de compartilhar conosco o seu conhecimento oferido desde a sua graduação no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, depois do mestrado, doutorado, pós-doutorado. Grande prazer, mais uma vez, estarmos juntos. Valtair, Afonso, Miranda, bem-vindo. Vamos aprender escatologia agora. Muito bem, meu querido pastor, obrigado então aí mais uma vez pela oportunidade de falar aqui à nossa querida igreja, Igreja Batista Itacuruçá, sobre escatologia nessa nossa aula, onde trabalhamos, né? No momento em que trabalhamos o tema inferno, é o tema de hoje, o tema inferno, a visão bíblica do inferno. Nós vamos discutir este assunto. Estamos naquela seção da escatologia que é chamada pelos estudiosos, pelos teólogos de escatologia da pessoa, escatologia pessoal. Nesse sentido, a questão agora é o destino do indivíduo, para onde ele vai, o que acontece com ele, é a fase de reflexão chamada de escatologia pessoal. Nós vamos ler um texto bíblico aqui para iniciar essa reflexão, e logo depois eu vou refletir um pouquinho com você. Nossos cuidados são sempre os mesmos. Quais são? Nós olhamos para os textos bíblicos e, a partir desta reflexão bíblica, nós fazemos algumas deduções, nós olhamos para questões derivadas num processo que poderia ser chamado, usando o termo de um teólogo brasileiro, de imaginação teológica, no sentido de que os textos bíblicos são desdobrados em questões que não necessariamente estavam, naquele momento, presentes nem no autor, nem no leitor. Mas nós hoje, a partir de uma série de desenvolvimentos históricos, a partir da história da teologia, da história da escatologia, podemos refletir sobre esses textos, usando então aí esses elementos que eu falei com você, que chamamos então de imaginação teológica. O texto que eu leio com você aqui agora não vai nem aparecer no slide, mas eu vou usá-lo como pontapé. É o texto de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 14, que diz o seguinte: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Eu vou repetir para você. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Pois bem, quando você olha para um texto como esse, Apocalipse 20, que diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, você logo percebe que está diante de um texto que tem uma série de elementos. Alguns elementos demandam outros textos para compreensão. A ideia de morte, o que é a morte, a ideia de inferno, o que é inferno, e o lago de fogo, o que é o lago de fogo. E aí, quando você olha para um texto como esse, que misturou tudo, você está diante de realmente uma das doutrinas mais densas da Bíblia. A doutrina do inferno não é uma doutrina fácil, não é uma doutrina acessível, não é uma doutrina leve, é uma doutrina pesada, e isso logo aparece, por exemplo, 15, 20 anos depois do Apocalipse ser escrito, ou seja, 15, 20 anos depois desse texto aqui, Apocalipse, ser escrito, porque o Apocalipse de João foi escrito no final do reinado do Domiciano, que morreu aí em setembro de 96, então Apocalipse é 95, talvez 96, em 115 a 120, nesse período aqui, 115 a 120, nasceu um documento chamado Apocalipse de Pedro, que apesar do nome Apocalipse, ele deixa de falar sobre o fim do mundo e insiste na reflexão sobre o fim do indivíduo e desdobra, ele analisa, ele reflete, ele aprofunda a pergunta que as igrejas naquele momento se faziam, que é o que é o inferno, para onde o pagão vai, para onde o incrédulo vai, aquele que não é salvo, ele vai para onde? E aí surgiu esse Apocalipse, chamado Apocalipse de Pedro, que refletiu longamente sobre o inferno. Então, logo após a Bíblia, começaram a surgir estes outros livros, que chamamos hoje de apócrifos. Estes textos que não entraram na Bíblia, são textos não canônicos. E uma boa forma de entendê-los é como se eles fossem obras de teologia depois do Novo Testamento. O NT, o Novo Testamento está fechado, e aí a igreja começa a produzir esses textos. Alguns são anônimos, e aí ganham esse status de texto apócrifo. O Apocalipse de Pedro é um destes. Não foi Pedro, evidentemente, que escreveu, foi um autor anônimo, e lá ele reflete sobre o inferno. E algum tempo depois, em meados de 340, surgiu um outro Apocalipse que também
tem como alvo o inferno. Esse aqui, ó, eu traduzi esse texto, já falei para vocês sobre ele, o pastor Israel já tratou desse Apocalipse aqui, já sugeriu esse Apocalipse para você. Apocalipse de Paulo é uma tradução minha desse texto, tradução do latim, um texto do ano 340, foi escrito lá no Egito por teólogos, por monges que refletiam sobre o quê? Sobre o inferno. Eles falam um pouquinho sobre o céu, mas boa parte desse Apocalipse aqui trata do inferno. Ou seja, eles se perguntavam para onde as pessoas que não foram salvas vão após a morte. E aí o Apocalipse de Paulo refletiu bastante sobre isso. O Apocalipse de Paulo, por exemplo, ele coloca lá o inferno na forma de castigos relacionados com os pecados que as pessoas cometeram. Ele tem uma longa série de pecados relacionados com os seus castigos. Castigos vinculados a pecados que a pessoa praticou na Terra. Então, se a pessoa era, por exemplo, aqui um pagão, ela vai sofrer um certo tipo de castigo no céu. Se ela foi, por exemplo, um crente frio, vai sofrer um certo tipo de castigo. Se foi uma pessoa que não ajudou o próximo, vai sofrer um outro tipo de castigo. Então, cada pecado dá origem a um castigo. O inferno é dividido por setores esses que castigam pessoas que cometeram aquele tipo específico de pecado. Né? É parecido com a lógica do Giovanni Boccaccio, do Dante Alighieri, a Divina Comédia. É muito parecido com o texto A Divina Comédia, ou seja, discute regiões do inferno, e naquela região um certo grupo de pessoas sofre um certo tipo de castigo. O Apocalipse de Paulo e o Apocalipse de Pedro também são apocalipse que pensavam sobre este assunto e que imaginavam o inferno nestes termos. Lá no finalzinho do Apocalipse de Paulo, por exemplo, surge uma reflexão curiosa, que é o seguinte: o inferno é castigo para sempre, todo dia? Aí, lá no finalzinho, o autor dá a resposta dele. Ele entende que não. Ele disse que tem um dia da semana que os pecadores não sofrem no inferno. Então, há uma espécie de descanso infernal. Esse descanso é no domingo. No domingo, o inferno não castiga. No domingo não tem castigo no inferno. O domingo é o dia do descanso das almas que sofrem no inferno. E ele, então, cunhou essa teologia do castigo, dizendo que um dos dias, o domingo, não tem castigo. Né? Então, você percebe logo que as pessoas estavam pensando sobre o assunto e, na reflexão sobre o tema, imaginavam uma série de coisas. A nossa imaginação hoje também sobre o inferno, ela tem uma série de elementos. É muito comum que a nossa imaginação hoje sobre o inferno seja alimentada mais por romances, filmes, séries, do que sobre o texto bíblico. Se eu, por exemplo, fosse perguntar a uma pessoa de forma assim leve, no pátio de uma igreja onde Satanás está, ela diria o seguinte: Satanás está no inferno, castigando as almas. É uma resposta muito popular, você encontra ela com muita frequência. O inferno é o lugar em que Satanás está castigando as almas condenadas. Né? E esse inferno como o lugar de governo de Satanás, ele aparece, por exemplo, num romance. Onde é que está isso? Um romance escrito por John Milton. John Milton foi um poeta inglês que escreveu em 1667 um romance, Paraíso Perdido. E é no romance de John Milton, do Milton, que nós encontramos uma frase que reflete esse governo satânico do inferno. Sabe qual é a frase? Como é uma frase assim, interessante para explicar isso, eu acabei decorando. John Milton, no momento em que ele coloca Satanás no inferno, no momento em que Satanás é jogado no inferno, e aí ele constrói lá um palácio infernal, ele diz a seguinte frase: eu prefiro reinar no inferno do que servir no paraíso. Esta é a frase que Satanás diz logo depois de ter sido jogado no inferno, lá no livro do John Milton, O Paraíso Perdido. E a imaginação das pessoas sobre o inferno está relacionada com, então, um espaço de governo de Satã e dos demônios, onde eles estão castigando as pessoas que foram jogadas lá. Mas quando você olha para um texto como o Apocalipse, por exemplo, esse espaço é o espaço de sofrimento, inclusive de Satanás. É o espaço de castigo dos demônios também. O inferno não é um lugar para Satanás reinar, é um lugar para Satanás ser castigado, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser que vai para o inferno. O inferno é o lugar de castigo de Satã também.
é o lugar de sofrimento de Satã também. Não é o governo, não é o reino de Satã, não é o espaço em que ele está lá com o seu garfo atormentando as almas que para lá vão, porque lá ele sofre também, nesse caso, se a gente entender que ele está lá nesse momento. Mas eu olho para o texto bíblico e eu percebo que o local de destino de Satã no fim dos tempos, que é o inferno, aparece nesse texto que eu li para você. É nesse texto do Apocalipse 20 que o dragão, o Satanás, será lançado no lago de fogo, no inferno, junto com as bestas e todos os outros, inclusive o inferno. E aí logo você percebe que nós precisamos ampliar nossa reflexão sobre esse assunto para tentar entender melhor do que falamos. E é aí que eu vou olhar com você para essa série de slides, tá? Algumas perguntas que servem para aquecimento são essas aí. Por que uma pessoa vai para o inferno? Deus manda os ímpios para o inferno mesmo? O que seria o inferno? O inferno seria uma escolha do ser humano que rejeita o amor de Deus? Que pessoas vão para o inferno? E qual é a natureza do inferno? Perguntas para aquecer a nossa reflexão. Nós temos aqui alguns textos que usam imagens para esclarecer a temática. Boa parte desses textos, se não a totalidade deles, usa metáforas para descrever um fenômeno, imagens para descrever um fenômeno que não existe na realidade do cotidiano. Então, se não está na nossa realidade aqui, no mundo do cotidiano, né, nesse mundo, nesta realidade aqui, que nos cerca, ele precisa ser comunicado por meio de imagens, por meio de metáforas, por meio de símbolos, e aí nós vamos encontrar um monte delas nos textos bíblicos, e esta aqui é uma delas. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, e aqui o texto fala de fogo como um local de castigo destas pessoas que foram rejeitadas, que rejeitaram o evangelho, consequentemente não foram aceitas do lado de Cristo. Cristo as rejeita, elas vão ser lançadas, então, neste local para castigo eterno no lago de fogo. Há uma outra passagem que eu preciso ler com você aqui, e esse texto é o Apocalipse 14. E esse texto, no Apocalipse 14, também tem uma outra imagem para descrever o mesmo fenômeno, que é o seguinte: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O Apocalipse divide as pessoas em dois grupos, aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que seguem a besta, e quem segue a besta será lançado nesse lugar aí de tormento, aqui chamado de Lago da Ira, para sofrimento, e sofrimento eterno. Há uma outra imagem que aparece aqui em Mateus capítulo 8, esta imagem em Mateus 8 trabalha o inferno na forma de trevas. Diz assim o texto: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Nós temos mais um texto, desta vez a 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, que diz: e estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu nome. Aqui o Paulo nos dá algumas características do inferno, por meio da imagem de eterna destruição, penalidade eterna, ausência de Deus, banidos da face do Senhor e da sua presença para a eternidade, né? A principal característica do inferno nesse texto paulino, então, é essa, uma imagem que é muito comum nas nossas falas sobre o inferno, vocês vão perceber isso. Então, essencialmente, à luz de esses textos que eu li, e à luz destas passagens que iniciamos aqui a trabalhar, o inferno é o quê? É a separação de Deus, sem oportunidade de arrependimento, pela eternidade. Sendo assim, nós precisamos usar da mesma imagem que usamos quando fomos discutir o conceito de morte, para entender o conceito de inferno. Você deve se lembrar que quando fomos trabalhar inferno, nós usamos aqui, quando fomos traduzir morte, nós usamos aqui as três mortes que aparecem no texto bíblico, os tipos de morte que aparecem no texto bíblico, chamamos uma de morte espiritual, morte física e morte eterna.
Lemos, por exemplo, naquela oportunidade com você, o texto de Gênesis 1, 2, 3, quando Deus orienta a Adão sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer, e na fala de Deus aparece a seguinte expressão: no dia em que dela comerdes, morrerá. Naquela oportunidade, Deus estava dizendo que ele não poderia comer daquele fruto, porque no dia que ele comer, ele iria morrer. Ele come, ele morre, mas a morte não é a física, porque ele continua vivo. Ele continua vivo a ponto de ser expulso do Jardim do Éden, a ponto de ter os filhos dele, Caim, Abel, e o outro filho da promessa, lá, o Sem. Então você tem aqui filhos que nascem após a morte. E a morte aqui de Adão é a morte espiritual, não é a morte física. Adão morreu fisicamente, sim. Mas naquele dia em que ele comeu, que tipo de morte aconteceu com ele? Veja, a promessa do Senhor é: no dia em que você comer deste fruto, você morrerá. E Adão comeu, né? E como a palavra de Deus é verdadeira sempre, ele morreu. Mas ele continuou vivo fisicamente. Que morte é essa? Morte espiritual. E a morte espiritual é separação de Deus. Eu vou ler um outro texto aqui com você. Desta vez eu leio com você Efésios capítulo 2, que vai dizer a mesma coisa, mas eu acho que nesse sentido ele pode ser muito útil para a gente explicar um pouco melhor esse conceito, que é o conceito da morte espiritual e a relação disso com a morte física e a morte eterna. Efésios 2:1 é um texto muito bem conhecido, que diz o seguinte: e ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Veja que nesse texto aqui, a passagem diz que nós éramos mortos, nós estávamos mortos. Em algum momento deixamos de estar mortos. Quando que isso aconteceu? Quando nós ganhamos a vida espiritual. Até aquele momento nós estávamos mortos espiritualmente. Então veja que há um conceito que eu preciso que você entenda para que o conceito de inferno faça sentido para você, que é a relação entre morte física, morte espiritual e morte eterna. Se está ficando claro para você, se fica cada vez mais claro para você que todos os seres humanos, eles, antes de serem salvos por Cristo, eles estavam mortos espiritualmente, e após a salvação de Cristo, eles estão vivos espiritualmente. Se isso faz sentido para você, vai ficar mais claro explicar, então, o que é a morte eterna, no caso aqui, o inferno. Tá? Então, morte espiritual. Adão, após comer do fruto proibido. Qualquer um de nós, antes de sermos salvos por Cristo. Morte espiritual, então, é este estado de separação de Deus, de ruptura com Deus, de rebelião contra Deus. O mesmo texto de Efésios, capítulo 2, vai dizer que nós, mortos dos delitos e pecados, ou seja, andávamos para lá e para cá. A gente trabalhava, a gente comia, a gente bebia, a gente ia à festa, a gente estudava, mas éramos mortos. Éramos mortos, é o termo que o Paulo usa aqui para descrever esta situação. E nós mortos, éramos joguetes, éramos fantoches na mão dos principados e potestades, como está aqui no versículo 2, até o versículo 3, quando o texto diz assim: e nós andávamos outrora desta forma, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Expressão que quer dizer condenados. Condenados. Esta que é a realidade do morto espiritualmente. O morto espiritualmente está condenado. Este é o estado dele. Está condenado. A partir daquele momento em que ele foi salvo por Cristo, ele está absolvido. Mas antes da absolvição, ele está condenado. Então, a nossa vida pode ser dividida entre estado de condenação e salvação. A partir da salvação, absolvição. E a absolvição poderia ser chamada, por exemplo, aqui de justificação. Declarar justo. Recebemos já o resultado do nosso julgamento. E o resultado do nosso julgamento você está absolvido. E quem nos declarou absolvidos é o próprio Deus. Quem nos deu a absolvição é o próprio Deus. Dali para frente, nós estamos vivos. Dali para trás, estávamos mortos. Esta é a imagem. Então, pega esta imagem e ela vai ajudar-nos a entender agora, então, o conceito de morte eterna. Se as pessoas estão mortas espiritualmente, antes de encontrarem-se com Cristo, antes de serem salvas por Cristo, se elas estão mortas espiritualmente, anda para um lado e para o outro, mas estão mortas espiritualmente, não estão vivas espiritualmente, estão mortas.
e elas vão até o fim de sua vida e morrem fisicamente naquele estado de morte espiritual. Aquele estado de morte espiritual é fixado. E dali para frente, a morte é eterna. E esta morte eterna é o inferno. Por quê? Porque é a eterna separação de Deus. Então, veja, vou repetir para você aqui, até para ficar mais claro. Nós temos, então, aqui a morte espiritual, que é o estado do ser humano na perdição. É o estado do ser humano sem salvação. Antes de Cristo salvar você, você estava morto espiritualmente. Cristo salvou você, você está vivo espiritualmente. Isso quer dizer que quando você morre, você já tem a vida eterna, e, consequentemente, o corpo é enterrado, mas você continua vivo e vivo do lado de Jesus Cristo. Agora, aquele que era morto espiritualmente, não foi salvo por Jesus, quando ele morre, quando o corpo morre, quando o corpo desce ao chão, quando o corpo é enterrado, o estado espiritual dele é fixado, e esse estado espiritual é morte eterna. Não há condição, não há qualquer condição, não há possibilidade de se inverter após a morte. Seria possível antes dele morrer, mas com a morte física dele, esse estado não pode ser invertido. Então, dali para frente, ele está eternamente separado de Deus. Está no inferno, e é a maneira, eu acho que a maneira mais acessível de entender aqui este conceito, que é a separação contínua e eterna do próprio Deus. Separação contínua e eterna que tem aspectos como aqueles que Paulo já declarou lá no texto dele, de Tessalonicenses, que é sofrimento, que é tortura, que é debaixo de fogo ou escuridão, ou seja, os termos que o texto usa para descrever este estado de separação de Deus são imagens para falar que é um estado de sofrimento, e sofrimento eterno, sofrimento contínuo. O texto bíblico parece falar de graus diferentes de castigo, da mesma forma como ele fala sobre graus diferentes de galardão, né? Lucas 12, 47 e 48, por exemplo, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, há no Novo Testamento algumas imagens curiosas que parecem relacionar a condenação à vida que a pessoa levou aqui. E aí, nesse sentido, graus diferentes de castigo. Se eu puder usar aqui a imagem de um sujeito que andou aqui pela vida fora, fazendo um mal tremendo e um mal de grande amplitude, e ele matou uma quantidade gigantesca de pessoas por meio de suas ordens. Milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas foram mortas, como um Hitler, por exemplo. Se nós podemos usar este exemplo, se nós podemos usar esta imagem para dizer que ele vai para o inferno para sofrer castigos, certo? Vamos usar e vamos comparar com quem? Com uma outra pessoa que viveu sua vida aqui, tentou fazer as coisas do seu jeito, foi um vizinho bom, mas bondade e boas obras não levam ninguém para o céu, você sabe disso, é isso que nós pregamos, e apesar de ter vivido uma vida de muita bondade na terra, ele não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, ele morreu sem salvação, e vai para onde? Não vai para o purgatório, não, ele vai para o inferno. Então, quando você pega essas duas figuras, o seu bom vizinho perdido e o Hitler no inferno, aí nós podemos usar essas duas imagens e imaginar o que o texto fala, o que o texto diz a respeito de graus diferentes de castigo, graus diferentes de danação. Não é necessariamente a lógica a Divina Comédia, ou então a lógica do Apocalipse de Paulo, mas a imagem que nos aparece aqui é de muitos açoites ou poucos açoites, ou seja, sofrimento. De qualquer maneira, não deixa de ser sofrimento, mas há um elemento aqui que é graus diferentes de castigo. Mateus 11, 20 a 24, fala que haverá menos rigor no dia de juízo para algumas cidades do que para outras. Então, o juiz de Deus será justo, com castigo dependendo da quantidade de luz rejeitada pela pessoa. A pessoa está condenada, a pessoa está perdida. Nesse caso, não há salvação, porque ela, de repente, foi uma pessoa boa, porque a bondade não vai levar ninguém para o céu, o que leva é Jesus Cristo. Então, ela pode ser boa, mas se não aceitou a Cristo, ainda assim está perdida, e nesse sentido, o texto vem e diz, há uma relação de rigor, dependendo da maneira como ela reagiu à luz que ela recebeu, e luz aqui é informações sobre o Evangelho, informações a respeito de Jesus Cristo.
Nós temos algumas seitas aqui no Brasil, alguns grupos aqui no Brasil, que afirmam algo que não está nos textos bíblicos, que é a imagem de aniquilação. E esta revelação, ou melhor, esta perspectiva, esta abordagem, doutrina de aniquilação, que aparece em algumas seitas aqui no Brasil e pelo mundo afora, não é uma novidade. Você encontra isso já no mundo antigo. Por exemplo, o zoroastrismo, ele defendia que no final dos tempos haveria a aniquilação dos ímpios. Então, os zoroastrianos já eram aniquilacionistas. E o aniquilacionismo quer dizer que as pessoas vão sofrer até certo ponto, e depois que sofrerem, depois de um certo tipo de sofrimento, elas serão aniquiladas, elas não existem mais, elas desaparecem, então o sofrimento não é eterno. Mas quando olhamos para os textos bíblicos, todos os textos que lemos, eles descrevem um sofrimento eterno. E aí, à luz do que eu acabei de falar para vocês, eu preciso voltar para o texto do Lago de Fogo. Porque o texto do Lago de Fogo, que é aquele texto que nós lemos para começar, né, o texto de Apocalipse capítulo 20, fala que o próprio inferno será lançado no Lago de Fogo. No Novo Testamento, nós temos algumas palavras usadas para falar desse espaço de danação. Nós temos, por exemplo, a palavra Geena, nós temos a palavra Hades, e a palavra mais comum para a perspectiva infernal, ou seja, para descrever o inferno, é Hades. Geena é um local que era conhecido no antigo Israel por ser um ponto de queima de lixo, e aí ele era muito sujo, muito fedido, fétido, impuro, e esse lugar que subia fumaça o tempo todo, fruto do fogo daquelas coisas velhas ali, deu origem a esta imagem, a imagem da Geena. A Geena é um grande lixão fumegante. E esta imagem aparece em alguns textos para descrever o destino dos ímpios. Mas a palavra Hades é uma das mais densas para descrever o inferno, porque ela não está vinculada necessariamente ao lixão que os judeus conheciam. E a palavra Hades aqui aparece no Apocalipse 20, sendo lançada também no Lago de Fogo. Então, eu queria pegar esse texto aqui para você do Hades e dizer para você o seguinte: ele não apoia o aniquilacionismo. Quem adota a imagem do aniquilacionismo costuma argumentar que se no final dos tempos até o próprio Hades será lançado no Lago de Fogo, é porque o Lago de Fogo não vai mais trazer sofrimento para ninguém, ele vai aniquilar as pessoas. O Lago de Fogo, então, é o conceito de aniquilacionismo. Mas não é. O que está acontecendo aqui é uma outra coisa. Nós temos, para com os ímpios, a mesma estrutura que nós já trabalhamos e mencionamos para você aqui insistentemente a respeito dos justos. Então, qual é a estrutura de salvação do justo? A lógica de salvação do justo é a seguinte: nós andamos pelo mundo afora, nos encontramos com Cristo, fomos encontrados com Cristo, somos salvos. Quando nós morremos, o corpo desce ao túmulo, nosso espírito passa a morar com Jesus até a volta de Jesus, e no momento da volta de Jesus, nossos corpos são restaurados, para que após a restauração dos corpos, o Apocalipse 20 descreve então aí o juízo final. E após o juízo final, agora com corpos, após o juízo final, na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o local de pessoas encarnadas com corpo espiritual, andando pela eternidade com Cristo. Antes do juízo final, então, pessoas elas estariam sem os corpos. Após o juízo final, com os corpos. Essa mesma lógica é usada para falar dos ímpios. Ou seja, os ímpios, quando eles morrem, o corpo vai para o chão. O corpo vai para o chão, e o espírito vai para este lugar de perdição, que é chamado de Hades em alguns momentos, Geena em outros momentos. E lá, na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos, primeiro os mortos justos, evidentemente, Paulo só descreve este momento, que é o momento dos justos ressuscitarem, mas Apocalipse fala da ressurreição dos ímpios também. Os ímpios também ressuscitam. Ressuscitam para o juízo final. E agora com corpos ressuscitados, não glorificados, não para viver uma eternidade com Jesus, são ressuscitados para sofrer. Sofrer onde? No Lago de Fogo. O Lago de Fogo, então, ele é um local de sofrimento criado para o fim dos tempos, para receber no fim dos tempos aqueles que virão do Hades,
virão desse espaço de sofrimento espiritual para esse novo lugar, o Lago de Fogo, pela eternidade. São espaços distintos. Hades é um espaço, Lago de Fogo é outro espaço. Ambos são espaços de sofrimento. A diferença é que, após a volta de Jesus, os justos são ressuscitados, estão com Cristo, né? E os ímpios são ressuscitados para o juízo final e após o juízo final no Lago de Fogo pela eternidade. Não há, então, aqui aniquilação. O texto bíblico diz que eles sofrerão ali pela eternidade. Os primeiros a irem para o Lago de Fogo, as duas bestas. Depois, os seus seguidores, os que estão vivos, caminhantes aqui na terra. Por fim, os ressuscitados para o Lago de Fogo, após o juízo final, vão para o mesmo lugar. O juízo final não vai inverter a realidade espiritual. Quem ressuscita salvo caminha para Nova Jerusalém. Quem ressuscita perdido é lançado no Lago de Fogo. Então, após o juízo final, só há duas realidades. Lago de Fogo para os perdidos, Nova Jerusalém para os salvos, para os seguidores de Jesus Cristo, para aqueles que foram salvos por ele. Antes disso, as pessoas já sofrem nesse lugar aqui de separação, já sofrem no Hades. Nós temos algumas passagens que poderiam apontar para nós esses eventos. Por exemplo, quando nós lemos a parábola do rico e Lázaro. Apesar da parábola do rico e Lázaro não ser um texto pleno e cheio para descrever a realidade nem do céu nem do inferno, você nota que o rico não está lá alegremente. Ele está lá sofrendo. E a imagem usada para descrever o seu sofrimento ele está com tanta sede e não tem sede nem para molhar a ponta da língua dele. É uma imagem de sofrimento. Então, o ímpio já sofre logo após a morte dele. E após o juízo final, com um corpo, esse corpo ressuscitado, ele será lançado no Lago de Fogo. Estas são as imagens que o texto bíblico usa para falar desta realidade, que é a realidade infernal. Qual é a importância desta doutrina para nós? Pode tirar o slide, Rafael, por favor. Eu vou fechar a minha fala aqui agora com esta reflexão com você. É uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica, está na Bíblia e nós temos que falar sobre ela. É uma doutrina pesada, é uma doutrina densa. Eu imagino que, para a maior parte daqueles que vão ministrar em suas igrejas, o assunto nunca é fácil. E por não ser fácil, ele acaba indo com pouca frequência para o púlpito. As pessoas falam pouco sobre o inferno, têm medo de falar sobre o inferno, e alguns podem ter até vergonha de falar sobre o inferno. Conversando com ímpios, por exemplo, eles não explicitam, não esclarecem, não dizem o destino espiritual daquela pessoa perdida. Não falam, porque tem vergonha, tem medo, ou qualquer outra circunstância. Mas a Bíblia é muito clara a respeito disso. A Bíblia é muito clara. A nossa realidade, enquanto caminhamos aqui na Terra, só pode ser uma das duas. Ou estamos vivos espiritualmente, salvos por Jesus Cristo, ou estamos mortos espiritualmente, perdidos. E se a nossa morte nos encontrar vivos espiritualmente, eternidade com Cristo. E se a nossa morte nos encontrar mortos espiritualmente, eternidade sem Cristo e inferno. Por isso nós precisamos falar do inferno, sim. Porque Cristo morreu na cruz para nos livrar da condenação do inferno. Se nós não falarmos do inferno, a morte de Cristo na cruz parece fazer pouco sentido. Nós vamos dizer para as pessoas, só Jesus Cristo salva. E elas não vão entender, salvar de quê? De que ele me salva, afinal de contas? Nós temos que dizer do que ele salva. Da condenação do inferno, da condenação ao inferno. Você precisa mostrar para as pessoas qual é a doença para depois entregar o remédio. Porque se você entrega o remédio sem dizer qual é a doença, ela, como uma criança, não vai querer tomar. O remédio, não acredito que eu estou doente, e, consequentemente, não vou tomar remédio nenhum. Mas quando você esclarece para ela qual é a enfermidade e o que vai acontecer com ela, se ela não for curada dessa enfermidade, ela tomará o remédio. E tomará o remédio porque sabe das consequências eternas de não tomar. Então, nós precisamos dizer para as pessoas qual é o problema da humanidade, qual é a doença da humanidade, que é o pecado, a separação espiritual de Deus. E quando a morte física chega, essa separação espiritual é fixada e se transforma, então, nesse estado de eterna separação, chamado aqui pelo texto bíblico de inferno.
temos que dizer para as pessoas que o destino de quem não foi salvo por Cristo Jesus é o inferno. Jesus salva. Salva da condenação do pecado. Salva do inferno. Por quê? Porque se a pessoa morre condenada, se ela morre morta espiritualmente, usando de novo o termo que o Paulo usou aqui em Efésios, se ela está morta nos seus delitos e pecados, e ela morre assim fisicamente, ela estará morta assim pela eternidade. Então é isso, meu querido pastor Israel. Vamos então responder as perguntas que as pessoas vierem a fazer sobre esse tema neste momento. A primeira pergunta pela ordem aqui, fenomenológica, é da Gláucia Magalhães, que pergunta: depois do juízo final, colocando aí a pergunta para todo mundo ler, continuaremos vivendo com Cristo nessa terra transformada depois do milênio? Voltamos aí ao tema do milênio, Valtair Afonso Miranda. Maria Gláucia Magalhães, que bom que você perguntou esta questão. Vai depender da perspectiva milenarista que você adota. Se você adotar aí o amilenismo, após a volta de Jesus, não tem milênio, Maria. Após a volta de Jesus, já é juízo final. E imediatamente após a volta de Jesus, é juízo final. Para o amilenista, Jesus volta e é juízo final. Então, para o amilenista, na volta de Jesus, os santos ressuscitam, passam pelo juízo final e vão para Nova Jerusalém. Os ímpios ressuscitam, passam pelo juízo final e vão para o Lago de Fogo. Essa é a estrutura. Na perspectiva pré-milenista, tem o milênio. Então, Jesus volta, ressuscita os justos, e apenas os justos. Os ímpios, não. Então, os justos com Cristo ressuscitados passam pela experiência do milênio. Após o milênio, aí sim vem o juízo final. E para o juízo final, tem a ressurreição dos perdidos. E aí, ressuscitados os perdidos, passam pelo juízo final e vão para o Lago de Fogo. Então, a pergunta que você me faz, depois do juízo final, vivendo com Cristo nessa terra transformada, Maria, não. Após o juízo final é ou Nova Jerusalém ou é Lago de Fogo. O milênio é antes do juízo final, tá, Maria Gláucia, perdão. O milênio, ele é anterior ao juízo final. Se você observar no Apocalipse, eu faço aqui, eu vou folhear o texto com você aqui, rapidinho, tá? Nós estamos aqui em Apocalipse capítulo 20, ó. Capítulo 20 é o texto do milênio. O texto do milênio, versículos 1 a 6, 7 a 10, já tem aqui Satanás no lago de fogo, em enxofre, onde já se encontra a besta como também o falso profeta, para serem atormentados de noite pelos séculos dos séculos, pela eternidade. E aí vem Maria Gláucia, versículo 11, o juízo final. Então, o juízo final é posterior ao milênio, não antes do milênio, tá? Então, respondendo a sua pergunta com mais objetividade, após o juízo final, o que vem é, para o santo, Nova Jerusalém, para o ímpio, o Lago de Fogo. A terra transformada, na perspectiva pré-milenista, ela é anterior ao juízo final. Valtair, agora sobre o inferno. Então, vamos lá. Leda Meinhard, a vida é muito curta para tanto fogo eterno. Deus, na sua imensa bondade e sabedoria, não teria outra forma de nos fazer entender todo esse entendimento metafórico. Leda Meinhard, o fogo eterno é eterno mesmo, e ele é terrível, e não dá para poder ser de outra forma, não dá para você esfriar o fogo do inferno no discurso, não dá para amenizar o fogo do inferno na fala, não dá para dizer que é mais ou menos. Veja, os filmes já fazem isso, nós não precisamos fazer. Quando você vê no cinema o inferno, ou na série de televisão o inferno, ele já é algo assim bem confortável, né? É um desconfortozinho, Leda Meinhard, certo? É um desconforto. Mas os textos bíblicos que descrevem o inferno são de outra natureza. Eles descrevem sofrimento eterno. E eles vão usar imagens que transmitem a ideia de sofrimento eterno. Concordo com você que são imagens, são metáforas. Fogo eterno é uma imagem. Por quê? Porque também é escuridão eterna.
Você junta a escuridão eterna com fogo eterno. Então, é uma imagem. E o que essas imagens estão dizendo para nós, Leda? Que é um local de sofrimento. Então, se você pegar cada uma das imagens, cada uma delas, e verificar, né, usando aqui a lógica fenomenológica que o querido pastor Israel acabou de mencionar, né, fazendo uma redução fenomenológica. O que é exatamente isso? Né? O que é o fogo do inferno? O que é a escuridão do inferno? O que é o sofrimento? É distância de Deus, e distância de Deus pela eternidade, e distância de Deus sob tormento, distância de Deus sobre sofrimento. E é por isso, Leda, que a mensagem do Evangelho se torna tão relevante. Da mesma forma como é fogo eterno, né, é algo enorme e grandioso do lado do inferno, nós podemos agora olhar para o outro lado da balança e ver o seguinte: o que tem do outro lado? A salvação, que também é eterna, Leda. O fogo eterno deve, então, demonstrar para nós a grandiosidade da nossa mensagem, que é Deus nos livra do fogo eterno, Leda. Deus nos liberta do fogo eterno, porque é o que o Paulo escreveu aqui na carta aos Efésios, que eu li para você. Descrever o fogo, e em seguida dizer que Deus nos livra do fogo, é uma mensagem maravilhosa, tá? Então, não há, no texto bíblico, nenhuma outra forma de escapar do fogo, a não ser por Jesus Cristo, Leda. Jesus Cristo é o único caminho e a única salvação do fogo do inferno. Valtair, há de fato, de nossa parte, sempre, cujo foco é o amor, a misericórdia, a compaixão, enfim, a graça de Deus, uma dificuldade de compreender como Deus pode, digamos assim, conter a ira, que é uma palavra que nós não aceitamos para Deus, de jeito nenhum, temos dificuldade, e a compaixão, com duas realidades presentes em Deus. Penso que nos ajuda a entender que o inferno, como você mencionou aí, é a ausência de Deus. Vamos imaginar a nossa vida aqui na Terra. A nossa vida aqui na Terra é um inferno. É muito crime, é muita corrupção, é muito pecado na nossa própria vida pessoal. Se não fosse a perspectiva do amor de Deus, nós sofreríamos de um modo incontido. Mas nós não sofremos de modo incontido porque Deus está presente, apesar do nosso sofrimento. A graça dele é real. Então, nós sofremos, mas sofremos menos porque temos esperança. Ou seja, um dia o pecado não será mais dominante, vai acabar. Então, olhamos para Deus e damos um sorriso. Isso vai acabar, não é, Senhor? Então, se torna mais fácil suportar assaltos, pessoas que nascem já com enfermidades, o sofrimento em todas as suas dimensões, tanto aquelas mais ontológicas quanto aquelas mais sociológicas. Então, por isso, aqui não é o inferno. Aqui é injusto. Aqui há pessoas que se dão bem, roubando, tripudiando, massacrando, oprimindo. O mundo não é justo. O mundo não é justo. Nesse sentido, o céu é real e o inferno é uma necessidade. Valtair, eu me recordo, seminarista ainda no meu, acho que segundo ano, a gente, quando tem essa juventude aí, tem dificuldade de aceitar a ideia do inferno. E aí eu não ia ao cinema nessa época, nunca fui, só fui ao cinema aos 20 e tantos anos, por razões familiares, e um colega foi, me lembro o nome dele até hoje, e ele disse, foi ver o filme O Poderoso Chefão. Ele disse: Israel, depois de ver esse filme, agora eu acredito no inferno. Tem que ter o inferno, porque as maldades ali cometidas pela máfia precisavam ser julgadas e condenadas. Foi mais ou menos a conclusão que ele tirou. Eu nunca vi esse filme, nem pretendo vê-lo, mas ele fez essa abordagem. Então, eu só vou concluir aqui o meu raciocínio, acho que nos ajuda a entender, é que qualquer lugar que estejamos,
em que nós não sintamos a presença de Deus é inferno. E na Guiena, no Hades, no Lago de Fogo, Deus estará ausente. Não há perspectiva dele estar presente. Então é um sofrimento eterno e vamos descrever isso de diferentes maneiras. É uma maneira também de compreendermos esse ponto aí sobre esse tema, como você mencionou bem, desagradável. A Mônica Benarroz diz o seguinte: olha, a aula de hoje foi super pesada. Acho que o maior problema é falar de sofrimento com tamanha punição. Realmente é muito difícil pensar num sofrimento eterno. Ela continua. Eternidade é difícil pensar sendo algo bom. Sendo ruim, fica mais difícil ainda. Muito abstrato. Só pelo Espírito Santo nos convencendo perfeitamente. Vamos ver aqui também. Agora temos uma pergunta dela. O Samuel Machado estará sentindo falta desse espaço tão precioso. Bem, eu quero dizer, então, aqui, Samuel, qual vai ser a nossa próxima atividade. Vamos ter alguns encontros, coordenados por mim e pelo pastor Alcemir, sobre a missão da igreja. Penso que é importante tratarmos desse assunto. E depois eu vou começar uma série que vai durar até o final do ano, de teologia sistemática conversacional. Eu vou tratar dos vários assuntos da teologia sistemática numa perspectiva aqui dialógica entre nós aqui. É a minha pretensão, ore por esse assunto, muito difícil, tratar de Deus, Trindade, Cristologia, encarnação. Eu já tenho feito isso ao longo desse nosso curso das 5h30, já há vários anos, agora às 5 horas. Eu quero fazer isso com mais calma, como fizemos aqui, 14 estudos, 15. Lá vai durar uns, talvez, 30 estudos, que Deus me dê para tanto fôlego quanto com as suas orações. Mas, por isso eu coloquei o comentário do Samuel Machado ainda, e vamos ter ainda aqui sobre escatologia o posicionamento do pastor Alexandre Lopes. Não vou dizer que é semana que vem, porque eu não combinei com ele rigorosamente ainda a data, mas vou anunciar. E ele tem uma perspectiva que é diferente do professor Valtair. Mas, por respeito aos nossos participantes, ele é uma pessoa que tem estudado esse assunto, nós vamos dar voz aqui a ele com muita alegria. Não é nenhum dever, não é prazer, é alegria mesmo. Alexandre, não sei se você está conosco hoje aqui participando. Bem, a Mônica então pergunta: Valtair, esse sofrimento será manifestado numa humanidade que está em que situação? Presa, amarrada ou vivendo uma vida de angústia? Eu realmente não compreendi também a pergunta, não. Não sei se ela se refere que humanidade é essa, porque podemos falar em humanidade no inferno, acho que é outra realidade. Mônica, reformula aí a sua pergunta, se houver tempo a gente pode tratar dela. A Rosana Reusler, atualmente morando em Brasília, membro de nossa igreja, diz que as pessoas muitas vezes não se preocupam de falar da salvação porque só consideram a parte boa do evangelho. Esquecem que, se as pessoas não aceitarem a Jesus, vão experimentar este fim. É importante a gente entender isso, porque a palavra castigo nos soa pouco desagradável, bastante desagradável. Mas eu penso, Valtair, não sei se você concorda comigo, se a salvação fosse universal, todos fossem para o céu, até os que não quiseram ir para o céu será céu ou o céu será inferno? Imagine um casamento em que uma pessoa casa obrigada, forçada por qualquer circunstância. Aquilo é casamento, aquilo é felicidade. Então, o céu, pessoas não querem ir para o céu. Já ouvi várias pessoas dizendo isso. Eu não quero ir para o céu. E aí Deus, não, eu sou tão amoroso que eu vou mandar você para o céu. Aquilo seria céu? É claro que é uma conjectura, não é algo que nós podemos afirmar categoricamente, mas você acha que o céu seria céu se eu não quisesse ir para lá? Ou pelo menos para mim seria céu? É verdade, Israel. Essa reflexão aparece na televisão recentemente, num seriado que abordou este assunto, inclusive, né? O nome do seriado é O Bom Lugar. É um seriado que está na Netflix, né? Fazendo uma pequena propaganda. É um seriado secular, não é religioso. Em algum momento ele ironiza alguns dos nossos temas, então nós temos que ter paciência em alguns instantes para acompanhar. Alguns episódios trazem algumas reflexões assim, interessantes,
E lá no finalzinho, né, eu já vou dar um spoiler, porque senão não faz sentido eu falar dele aqui. Lá no finalzinho, tem um momento em que os personagens estão finalmente no céu. Depois de uma longa dificuldade, uma caminhada terrível, finalmente eles chegam no céu. E realmente é um lugar muito tranquilo. Tá? Eles têm lá toda a tranquilidade que eles esperavam encontrar lá no céu. Né? Aí ficam lá um tempo. Só que eles se cansam do céu. Se cansam. E um a um, eles vão demonstrando que estão vivendo uma monotonia terrível. Eles estão cansados já. A eternidade aqui nesse lugar aqui, não tem problema nenhum, essa tranquilidade toda, e aí eles abraçam o fim, que é a aniquilação. Os personagens vão optando pela aniquilação, e eles preferem a aniquilação ao céu. Parece que o seriado termina assim, Israel. Já dei um spoiler para todo mundo aí que está me ouvindo. O seriado termina desse jeito. A aniquilação se torna uma opção melhor do que o céu, porque viver eternamente nesse lugar aqui agradável se torna cansativo em algum instante, e aí eles abraçam o aniquilacionismo e aí desaparecem, e desaparecem porque estão cansados do céu. Nunca leram o livro do Apocalipse que fala das delícias do céu. É o Good Place? Esse mesmo, Israel. Esse mesmo. Aí a Mônica Benarroz está atentíssima. Bem, Isso, Mônica ela, Benarroz. A pergunta dela ela agora nos ajuda a entender melhor. Quem estará no inferno? Os humanos? Se não, quem estará lá? Sim, Mônica, os humanos. Sim, Mônica. Os que rejeitaram continuarão sendo pós-humanos, né? Porque depois da história nesse sentido, mas serão os corpos, as vidas ressuscitadas, correto? Está correto, meu pastor. Está correto mesmo. O texto termina dizendo que no fim dos tempos, o diabo e seus anjos, ou seja, Satanás e seus demônios, serão lançados no lago de fogo também. Então, nesse sentido, a companhia, Mônica, deles, né? Mas lá no Lago de Fogo, Mônica, como espaço de sofrimento dele, inclusive. Não é um local para ele reinar, como lá no livro, na poesia do John Milton, Paraíso Perdido, não. Tá? Essa imagem de ele governando lá no inferno, lá o reino dele, é uma imagem que não procede da Bíblia. Inferno é lugar de sofrimento, sofrimento para ele, inclusive. Volta aí. Estou mandando aqui a mensagem para o Alexandre, por isso eu me perdi um pouquinho aqui. Mas olha a questão interessante da Nilcilene Figueira. Difícil imaginar um inferno pior do que passar por guerras, terremotos, tsunamis, doenças que têm trazido tanta dor à humanidade. Antes de voltar e comentar, eu concordo plenamente. Isso aqui é o inferno. Basta você ler esses jornais da televisão de 5 da tarde, né? Isso aqui é urgente, é o inferno. Todavia, não é toda a Terra. Você tem desgraças ecológicas, como tsunamis e terremotos, mas você tem várias partes da Terra sem isso. O inferno é só isso. E o pior, sem nenhuma esperança de ser diferente, não há uma história que muda. Eu acho que se há monotonia, né, Valtair, é no inferno, não no céu. É verdade. Ô, Nilcilene, guerra realmente é muito ruim, terremoto, tsunami, doenças, as coisas são terríveis, elas nos trazem muita dor e desconforto, mas você concorda comigo que não é todo dia assim, né? Sim, tem dia que você está doente, tem dia que a doença é terrível, que carcome seu corpo, mas você deve se lembrar, olha para trás, que você vai encontrar dias em que você ficou feliz com a sua família, que você pegou o seu filho no colo, que você brincou com a sua filha, que você se divertiu com os seus pais. Ou seja, a vida tem momentos que você não pode chamar de inferno, né? É Nilcilene, né? Nilcilene. Então, Nilcilene, sim, tem contexto de guerra, sim, Nilcilene, tem contexto. Lá, imagino que os nossos queridos que estão lá naquela guerra terrível, lá do outro lado do mundo, né? Rússia e Ucrânia, eles estão vivendo dias muito difíceis mesmo. Mas eu posso lembrar também de meus queridos que estão aqui no interior de Minas Gerais curtindo um interior paradisíaco. Então não dá para você localizar o inferno num certo contexto e desprezar o restante, tá, Nilcilene? Então há momentos, há circunstâncias e há lugares aqui no mundo que são infernais, mas não se comparam ao inferno, que é esse lugar definitivo após a morte. Bem, a teologia bíblica sempre nos fala, juntando aqui um pouquinho o que falou a Rosana Royce, com a Maria Gláucia, Jesus morreu para salvar as pessoas, né? E penso que, às vezes, nós nos perdemos, usamos assim essa figura, nas imagens.
e esquecemos o principal. O que é o principal? Um lugar, uma condição em que Deus não está presente. Aí você imagina, daí aquela famosa frase atribuída a Deus, da Dostoiévski, se Deus não existisse, precisaria ser inventado, para dizer o seguinte: sem Deus, o mundo, o cosmos, aspas, cai. Então, no lugar onde não tem Deus, vale tudo. Aqui tem Deus. Esse Deus vai julgar para a salvação eterna ou para a condenação. Então, isso equilibra o mundo. Mas no inferno, esse juízo acabou, não tem equilíbrio, é só caos. Bem, então, Marcos Aurélio, lembrei da música do Prisma Brasil. O céu é Jesus, onde ele estiver, o céu será ali. É uma música do Jades, me parece que esse é o autor, é realmente incrível. Mas Marcos Aurélio, peguei disse ter essa música e me criticaram. Não, o céu não é aqui. Claro, há pessoas que não têm a capacidade da imaginação. O céu demanda imaginação. O inferno demanda imaginação. Essa imaginação traduz uma realidade. Quando a gente diz que o céu é aqui, obviamente, é uma imaginação. Isto é, vivemos de tal modo como se o céu já fosse aqui. Na poesia, o céu é aqui. O céu é Jesus, onde ele está. E no inferno, Jesus não estará. Bem, Margarete, me lembro do magma, do interior da Terra, dos vulcões. Minha imaginação é assim, o inferno. Também são imagens. Agora, repito, o Valtair começou dizendo, olha, o John Milton, no Paraíso Perdido, ou Dante Alighieri, mencionaram várias imagens. E essas imagens é que nos povoaram. Por exemplo, quando pensamos em anjo, pensamos em anjo branco e de asa. Mas essa é uma imagem das muitas possíveis representações do anjo, porque às vezes o anjo não vinha voando. Tanto é que Abraão teve encontros com o anjo, ele não sabia que era um anjo, era uma pessoa totalmente comum, também é anjo. Né? Aquele que é o emissário de Deus é anjo, você também pode ser anjo. Agora, voar, talvez não, se bem que fosse bem legal a gente poder voar. Agora tem que ir para a igreja e pudesse voar para lá, para poder ir andando, subindo escadas, enfim, brincadeiras à parte. Quero então anunciar que na semana que vem o pastor Alexandre Lopes estará aqui conosco, terá 1 hora também para expor o modo como ele entende essa questão da escatologia e o lugar de Israel no plano de Deus. Vamos ouvir com muita alegria e os irmãos e irmãs poderão debater com o nosso querido Alexandre Silva Lopes, pessoa a quem estimamos muito amplamente, bem como toda a sua família, sua mãe Senira, que já faleceu, seu pai Wilton Lopes está vivo, sua irmã Érica, aí não vou mencionar toda a sua família, seus filhos, seus netos, porque não terminaríamos aqui em tempo hábil. Assim, então, irmãos, nós terminamos essa série. Você, entrando no YouTube, no canal da igreja, encontra lá uma playlist, e nessa playlist, se o Rafael conseguir colocar a imagem da playlist para a gente, seria muito interessante, para que todo mundo entenda como fazer. Aí você clica na playlist e vai ouvir uma a uma às 14. Já mandei aqui um link para o pastor Valtair, para ele dar uma conferida, ver se não falta nenhuma, está tudo certinho, você vai ouvir isso calmamente. Valtair, eu recebi uma mensagem do querido Luiz Cláudio Simões, ele diz o seguinte: o nosso almoço, a gente assiste a série do pastor Valtair, coloca lá, vai almoçando e vai aprendendo escatologia. Nós sempre dissemos isso aqui, gente, teologia não se faz com mensagenzinhas de WhatsApp com 200 caracteres. Ou com o YouTube, 5 coisas sobre o céu. Gente, isso é superficialidade. Isso aí é só para você se divertir. É até legal, mas para se divertir. Se você quer entender realmente a palavra de Deus, o modo como Deus age, a teologia da história, a economia da salvação, céu, inferno, futuro e presente, é preciso que você estude. E você está tendo aqui, eu assim considero, já que não sou eu o palestrante, posso dizer isso, o privilégio de estudar teologia. Tenho certeza que em muitos seminários esse conteúdo não é ministrado. Mas aqui foi. Eu novamente agradeço ao professor Valtair.
E depois de algumas semanas tratando primeiramente com o Alexandre Lopes sobre a visão dele da escatologia, depois comigo com o professor Alcenir e alguns convidados, o tema próprio da missão da igreja, eu vou tratar aqui então da teologia sistemática conversacional, e eu vou anunciar, os irmãos saberão, e até a Glaucia colocou aqui um comentário dizendo que será top, bacana, está moderninha, top, hein? Iremos orar por esses estudos de teologia sistemática. Muito obrigado. Ainda não tenho a data em que vai começar. Então, para terminar, vamos colocar aí a palavra. Tem uma gratidão aqui da Maria Glaucia, acho que vale a pena registrar todo esse conhecimento, muito claro, aprendi mais um pouco sobre esse tema. E vamos sempre aprendendo. Está aí, gente. Você entra no IBI Itacuruçá, IBI Itacuruçá, né? IB Itacuruçá. Você já é assinante, é gratuito. Aí você olha, tem ali, olha, tá vendo? Estou mostrando aí. Você vai ali onde tem escatologia, a figura do playlist, a figura do pastor Valtair. Você clica ali, aparecem as 15, mais uma hoje, né? Olha, está tudo mostrado direitinho. Olha que maravilha. Tá vendo? Então você vai, aí você vê com calma, você volta, vê de novo, escuta outra vez, vê as perguntas. Acho que vai ser muito bom se você tem, assim, esse grande interesse. Bem, vamos ver a mensagem da Leda. Eu acho que estamos aqui para cumprir a determinação do nosso Senhor Jesus Cristo, para amar e ajudar o próximo a pregar o Evangelho. Vamos deixar os males do inferno por conta de Deus. Tá perfeito, vamos em frente aí. Pode me lembrar a pergunta que fizeram ao grande teólogo, um dos maiores, quem sabe, de toda a história, Karl Barth, ele fazendo uma palestra da Universidade Americana, ele que era alemão, e aí quando desceu, né, um aluno, né, perguntou, professor Barth, doutor Barth, fale sobre o diabo. Ele disse, para quê? Eu não esgotei ainda o amor de Jesus Cristo, não tenho tempo para falar do diabo. Uma brincadeira que ele quis dizer, e podemos aplicar isso ao inferno, mas nós temos que falar a teologia completa, a que agrada e a que não agrada. Devemos ter muita clareza sobre isso, ao que é certo e ao que é errado. Nem sempre o que é certo é agradável, e quase sempre o que é errado é mais agradável. Mas, enfim, o evangelho tem que ser integral, isto é, completo. Então, a Maria Glaucia está comentando aí, muito organizada essa playlist do YouTube, realmente está tudo perfeito aí, você vai aprendendo, tendo perguntas, estamos aqui para responder. Graça e paz para você, graça e paz para você, Valtair, graça e paz para todos, até nosso próximo encontro, domingo que vem, se Deus nos permitir, sempre às 17 horas, sendo que no próximo domingo com o professor, pastor Alexandre Lopes.